Hoje a gente vai aprender os 3 melhores estilos de introdução para suas apresentações do PowerPoint, beleza? E a primeira delas já é muito especial, porque você consegue fazer ela em qualquer versão do PowerPoint, inclusive se você não tem uma assinatura da Microsoft, você também consegue fazer ela, porque você consegue usar a versão gratuita que a própria Microsoft disponibiliza de graça dentro do próprio navegador, você nem precisa baixar nada. Aqui dentro do PowerPoint, você vai trazer o background da sua apresentação, e depois de ter trago o background, você vai vir aqui em cima e inserir formas e vai desenhar um retângulo que pega mais ou menos uns 40% da apresentação aqui nessa parte de baixo. Depois você vem com o botão direito em formatar a forma e aqui você vai tirar a linha desse retângulo que a gente acabou de fazer e na parte de preenchimento você vai colocar um preenchimento de gradiente e muita atenção nessa parte aqui. Nós vamos usar 3 ponteiros nesse gradiente e os 3 a gente vai colocar eles na cor preta. Então a gente vai colocar o primeiro na cor preta, o segundo na cor preta e o terceiro na cor preta. A gente vai mexer somente na transparência de cada um. Então o primeiro deles a gente vai colocar a transparência em 100%. O segundo a gente vai colocar a transparência em mais ou menos 40% e o terceiro a gente vai deixar a transparência em 0%, como já estava. O resultado vai ser um gradiente mais ou menos nesse estilo e você pode dar uma ajustada nele. No caso aqui eu vou subir um pouco esse segundo ponteiro, vou colocar ele aqui mais ou menos na metade. Agora o que a gente vai fazer é trazer aqui o título da nossa apresentação, que no caso eu vou escrever simplesmente Tóquio mesmo. E depois de ter colocado o título da sua apresentação, você pode ajustar um pouco o background, que no caso é que eu vou fazer aqui também, em formatar a imagem. Você vem aqui nessa parte, em correções de imagem, e eu vou diminuir um pouco o brilho, porque o texto está ofuscando um pouco com o céu lá atrás, né? Porque é um céu muito claro e o nosso texto é branco. Mas aqui agora tá tudo certo, beleza? O nosso texto está aqui na parte de cima. E agora a gente só precisa vir aqui nesse canto, clicar em Enter para criar outro slide. E agora a gente traz outro background, que seria o background do segundo slide. Eu já vou aproveitar aqui para diminuir um pouco o brilho dele também, porque está muito clara essa imagem. E agora a gente vai voltar lá no primeiro slide, copiar esse gradiente que a gente fez, voltar no segundo e colar o gradiente. Aí a gente arrasta ele para cima aqui, igual a gente está fazendo, e gira ele de cabeça para baixo. Eu acho que muitos aqui já estão percebendo como que vai funcionar essa transição. Aqui a gente tem um gradiente que vai do transparente até o preto absoluto. E aqui a gente está vendo um gradiente que vem da parte de baixo, do transparente até o preto absoluto. A gente vai fazer uma ligação entre essa parte de baixo com a parte de cima desse slide aqui. E para isso só resta uma coisa. A gente No nosso segundo slide a gente já vai usar uma função diferente. Eu vou trazer aqui novamente o background da nossa apresentação. E agora ao invés de usar aquela função de transição empurrão que a gente usou, a gente vai usar a função transformar. Mas antes disso, a gente vai vir aqui inserir de novo formas e a gente vai colocar um retângulo que cubra toda a nossa apresentação desse jeito aqui. Depois a gente volta aqui em cima em inserir caixa de texto, coloca o título da apresentação mais uma vez. E um ponto interessante aqui é que a gente não pode deixar sombra nesse texto. Esse texto aqui ele tem que ser sem a sombra. Você vai entender por que depois. Então a gente cria o texto, vai alinhar bastante ele aqui, deixar bem no centro da apresentação. Deixa eu subir ele um pouquinho. E beleza. Agora a gente pode clicar no background da apresentação, segurar Ctrl no teclado, clicar no texto. E agora a gente vem aqui em cima em forma de formato, mesclar formas e coloca esse efeito combinar. Esse é um efeito que é bem conhecido, muita gente já viu ele, mas não sabe fazer e é muito simples. Agora é só a gente clicar nessa forma aqui, vir aqui em preenchimento sólido ou de gradiente, vai de gosto. Eu vou colocar um preenchimento sólido mesmo nessa cor aqui. Agora a gente não pode esquecer de tirar a linha e a gente vem aqui nessa parte de sombra e a gente vai colocar uma sombra apontando para baixo. Desse jeito aqui a gente pode aumentar um pouco o desfoque, diminuir a transparência para ficar uma sombra bem forte dentro dessa forma. Agora para finalizar o efeito a gente vem aqui no canto, clica com o botão direito em duplicar slide e aqui a gente vai fazer o seguinte, vem aqui nessa parte aqui embaixo, canto inferior direito e diminui muito o zoom, até que a tela fique bem pequenininha daquele jeito. Deixa eu fechar isso aqui já de uma vez. Agora a gente vai clicar nessa forma e a gente vai aumentar bastante o tamanho dela, até que o vácuo de alguma letra cubra totalmente a prancheta, como foi o caso aqui agora, tá vendo? O ponto aqui
é a gente deixar a nossa prancheta de apresentação dentro do vácuo das letras dessa forma. No caso aqui eu estou deixando dentro do vácuo dessas duas perninhas do K, mas eu também poderia deixar aqui entre o Y, por exemplo. Assim como eu também poderia deixar aqui dentro do O, mas fica um pouco mais apertado, então eu vou deixar nessa parte aqui, dentro dessa letra K. O ponto aqui é realmente a gente deixar dentro do vácuo das letras. E se você quiser caprichar um pouco mais, você também pode clicar nessa forma aqui que a gente acabou de fazer, né? Na imagem que a gente tem aqui, e aumentar um pouco o tamanho dela para que ela também tenha um efeito de zoom quando a gente aplicar a transição, que no caso é o que a gente vai fazer agora. A gente vem aqui no segundo slide, transições, e coloca aquele efeito que eu coloquei, que é o efeito transformar. Se você quiser também pode mexer na duração dele, mas essa duração de 2 segundos é a que funciona melhor. E aqui também não é diferente, você pode trazer o texto da sua apresentação. No caso eu vou trazer esse texto aqui junto com um gradiente para a gente entender um pouco melhor como funciona. Eu vou colocar aqui o nosso texto com gradiente, lembrando que a nossa prancheta de apresentação não é isso aqui tudo, né? Nossa prancheta é somente essa parte aqui, é porque a imagem é maior. E aqui eu posso pegar esse gradiente que a gente estava mexendo, aumentar um pouco o tamanho dele para que o texto seja um pouco mais destacado do fundo da apresentação, né? Porque às vezes ele fica ofuscando muito. Eu também vou diminuir um pouco o brilho dessa imagem para que o texto apareça um pouco melhor. Beleza? Assim tá ótimo. E uma coisa que a gente não pode esquecer é de pegar esses dois elementos que a gente colocou, copiar, voltar aqui e colar. E agora, ao invés de simplesmente deixar isso aqui, o que eu vou fazer é trazer eles para fora do slide desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, com ambas as formas, tanto o gradiente quanto os textos. Eu arrasto para fora do slide para que quando eu faça a transição, dê aquele efeito dele entrando no slide. Agora, a última coisa que a gente tem que fazer é pegar essa forma aqui que a gente fez, clicar com o botão direito e trazer para frente. Não pode esquecer disso, porque às vezes se você não faz isso, o efeito fica meio bugado. Fica parecendo que essa forma está na parte de trás, sendo que ela tem que estar na parte da frente. Então é só clicar com o botão direito e vir trazer para frente. E o nosso segundo efeito já está pronto. O nosso terceiro efeito, na verdade, é pouquíssimo conhecido. Eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo esse tipo de introdução, esse tipo de transição, que você pode usar em qualquer lugar da sua apresentação, para falar a verdade, mas ele é muito chamativo e muito interessante. Olha só, a gente vai trazer aqui o background da nossa apresentação mais uma vez. Só que você tem que lembrar que esse background ele tem que estar em altíssima resolução para que a gente possa dar zoom nele sem perder a qualidade. No caso, essa imagem aqui está com uma resolução excelente, então a gente pode dar bastante zoom nela aqui, que ela não vai perder a qualidade dela. No caso aqui eu vou aumentar bastante o tamanho dela, eu acho que até aqui tá bom mais ou menos, e vou alinhar o canto dela com essa parte do slide aqui desse jeito, beleza? Esse aqui seria a parte introdutória da nossa apresentação. Eu também vou pegar aqui e vou diminuir um pouco o brilho dela para que os textos possam aparecer com um pouco mais de facilidade. Você também pode colocar um pouco de blur nessa apresentação, só que eu vou preferir só abaixar um pouco o brilho dela aqui, que não tem problema nenhum. Vou diminuir um pouco mais. Eu acho que aqui já está ótimo, beleza? Agora a gente vai trazer aqui o título da nossa apresentação, que no caso eu vou usar aquele mesmo título, e vou colar aqui, e vou centralizar ele, e trazer um pouquinho para esse canto aqui, ó. Desse jeito aqui tá perfeito, beleza? Agora a gente vai vir aqui, vai duplicar o nosso slide, e lembra que essa imagem que a gente colocou aqui, ela tá muito maior que a prancheta. Isso significa que a gente pode movimentar ela para o lugar que a gente quiser, que a gente não vai perder resolução, e a gente tem muito espaço de trabalho. No caso, isso significa que eu posso trazer essa imagem para esse lado aqui, sem perder resolução, e dando um efeito muito bonito aqui, dessa imagem do fundo se movendo. No caso, eu posso pegar esse texto que a gente tinha colocado, que é o título da apresentação, e trazer ele mais aqui para fora, para dar o efeito que ele está sumindo. E agora eu vou pegar um texto secundário da apresentação aqui. Eu vou pegar esse texto, por exemplo, vou colocar ele aqui, mais uma vez, só que eu vou colocar ele encostado nesse canto de cá. Lembrando sempre que quando a gente coloca um texto, a gente tem que voltar, a gente tem que clicar nele, clicar em Ctrl C para copiar, voltar no primeiro slide e colocar ele aqui mais uma vez. Eu vou colocar ele desse lado de fora aqui, ó, da apresentação. Muita gente já sabe como funciona, o efeito vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó, depois que a gente colocar o efeito transformar. Mas lembrando que você não precisa fazer isso somente com 2 slides, você pode fazer quantas vezes você quiser. Porque isso significa que a gente pode mover a imagem, por exemplo, para cima. Já que a gente tem um espaço muito grande para trabalhar, a gente pode colocar em qualquer posição da imagem. Agora, por exemplo, eu posso pegar esse texto aqui que a gente tinha colocado, arrastar ele lá para cima, pegar outro texto aqui e escrever qualquer coisa que eu quiser. Vou escrever Slide Sapiens, por exemplo. Beleza? E eu posso aumentar bastante o tamanho dele para ficar bem destacado. E eu posso colocar esse texto aqui, copiar, voltar aqui, colar ele
e trazer ele aqui para a parte de baixo sem problema nenhum. No caso eu vou trazer ele bem para baixo aqui, ó. E olha só como é que tá ficando o nosso efeito agora. Como eu disse, é um efeito bem chamativo, poucas pessoas sabem fazer ele, mas quando vê um efeito desse chama muito a atenção nas apresentações. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, mas antes de encerrar eu tenho que deixar um aviso para você. Nesse mês a gente está fazendo uma promoção de 10% de desconto para novos clientes. Então se você quer que eu faça a sua própria apresentação de forma totalmente personalizada, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e garantir o seu desconto, beleza? Segunda-feira a gente se encontra aqui mais uma vez com mais um tutorial e se você tem qualquer sugestão é só deixar aqui nos comentários. Valeu?